Bom dia a todos. Vamos à abertura do nosso Domingo de Espiritualidade de hoje, dia 24 de outubro de 2021. Caros abades Dom Cristiano, Dom Paulo, abade emérito e diretor espiritual da Fraternidade dos Oblatos, caros monges, irmãos oblatos e noviços da Abadia São Geraldo de São Paulo e de todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso Domingo de Espiritualidade deste mês de outubro. Que nosso domingo seja abençoado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E como lembramos de Santa Teresinha, a oração que ela sempre nos diz: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Este mês de outubro celebramos o mês missionário que tem como tema Jesus Cristo é missão. Neste mês também celebramos a solenidade da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e dia 18, a festa de São Lucas, apóstolo. Também comemoramos da nossa abadia os monges e oblatos cujos onomásticos festejamos. No dia 4, Dom Francisco, dia 5, Irmã Faustina Jandira, dia 8, Irmã Benedita Maria Teresa, no dia 12, Irmã Aparecida Lúcia, dia 15, Irmã Teresa Dávila, Maria do Socorro, dia 16, Irmã Margarida Maria Lacoque Helene, dia 18, Dom Lucas e Irmão Lucas Elcio. Os aniversariantes natalícios deste mês: dia 8, Irmã Maria Candelária Brígida, dia 8, Dom Lucas, dia 14, Irmã Hildegardes Laura, e dia 17, dois oblatos, Irmã Maria Margarida Alacoque e Helene, e Irmão André Danilo. No dia 18, aniversário da Irmã Teresa Dávila, dia 20, Irmão Plácido Edson, dia 22, da Irmã Aparecida Lúcia, e dia 28, Irmã Madalena Sebastiana. Parabéns a todos e contem com nossas orações. Agradecemos também a Dom Paulo, que nos envia sua meditação baseada no Evangelho diário, alimentando nossa alma e aumentando nosso conhecimento e amor a Jesus Cristo, centro da vida dos oblatos, monges e de todos os cristãos. Também o coordenador nacional dos Oblatos Beneditinos, Irmão Paulo, tem nos convidado a palestras virtuais, tais como do dia 7 deste mês, onde os temas abordados foram sobre o Oblato no Mundo de Hoje, de Dom Paulo Cavalcante, e a palestra da Irmã Maria de Fátima sobre o tema Oblação, Caminho de Santidade. Lembrando um pouco que nós estamos no mês da missão, podemos dizer que o WhatsApp, do bate-papo dos oblatos da abadia, tem sido muito missionário. Diariamente, a Irmã Rita de Cássia continua a nos presentear com a biografia do santo do dia. Começou com a Santa Teresinha do Menino Jesus e lindas orações e petições seguiram enviadas pelos oblatos, enriquecendo nossos laços fraternos e nossa vida espiritual. Também rezamos para nossos anjos da guarda, comemorado no dia 2. Conhecemos os protomártires do Brasil do dia 3, novenas e orações a Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, filmes sobre os santos do mês, como da Santa Faustina, Nossa Senhora do Rosário e a petição da Sua Santidade, o Papa Francisco, que rezemos o Rosário, pois o mundo precisa de paz. Enfim, nem teria tempo suficiente para relatar o que foi enviado este mês pelos meus irmãos oblatos, muito rico e sempre relacionado ao santo do dia, caloroso intercâmbio entre todos. Este WhatsApp de bate-papo no início tinha muitas conversas pessoais, paralelas, mas com o tempo foi sendo lapidado naturalmente pelos próprios oblatos e atualmente tem sido o maior objetivo de troca de orações, lindas mensagens, pinturas sobre os santos,
muito enriquecedor. Se alguém quiser participar, nos envie para ser acrescentado a esse grupo. Também hoje, das 16 às 17 horas, teremos o café com bolo virtual, para poder termos um momento descontraído de confraternização. Reserve essa horinha para estar conosco e matar as saudades. Agradecemos a irmã André Oblato, que irá nos fornecer o link pelo Google Meet, como tem feito pontualmente todos os domingos. Nossa gratidão especial a você, irmão André. Continuando, as aulas para noviços e oblatos serão dadas às terças-feiras, das 20 às 21h45, ainda na semana que vem. E depois, em novembro, as aulas serão presenciais com o Dom Lucas, sobre liturgia das horas e salmos, e oportunamente divulgaremos as datas e horários. Logo, nossos noviços terão a tão preparada e esperada oblação, que será realizada durante o nosso retiro espiritual anual, como já mencionado no mês passado, previsto para o dia 28 de novembro, na nossa abadia. Retiro híbrido, isto é, virtual e presencial. A equipe de conselheiros dos oblatos continua a organizar o retiro, a oblação e as eleições para a coordenação do próximo triênio. Só para reforçar, como o retiro será híbrido, isto é, virtual e presencial, quem puder estar presente, inclusive seria muito importante a sua presença, pedimos que essa semana ainda, nos informe quem estará presente e com que carro irá estacionar no colégio, no pátio do colégio. Vou informar também a placa e o modelo do carro. Obrigada, estaremos aguardando. Por isso, esse domingo de espiritualidade de novembro será substituído pelo nosso retiro anual do dia 28. Agora, seguir com nossa programação de hoje. Laudes com os oblatos Irmã Aparecida e Irmão André. A primeira meditação com Dom Paulo Abade, emérito diretor espiritual da nossa Fraternidade dos Oblatos. A oração entre as meditações com a Irmã Bernardete. Segunda meditação com Dom Geraldo. Leitura da regra de São Bento para o dia de hoje com o noviço Ebert. E para encerrar, a hora média com os irmãos oblatos, Irmão Gregório e Irmão André. Tenham um domingo de espiritualidade abençoado e sintam a alegria de podermos estar juntos na oração e na partilha. E lembrem de participar do nosso café com bolo virtual das 16 às 17 horas. Obrigada. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eis que da noite já foge a sombra, e a luz da aurora refúgio ardente. Nós, reunidos a Deus, oremos e invoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos e nos afaste de todo mal. O Pai bondoso, por sua graça, nos deu o reino celestial. Assim nos ouça, ó Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes de um canto novo em seu louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam,
eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é o meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abre-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele em que seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Cantemos um hino ao Senhor. Aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede benditos, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras do Senhor, glorificai-o. A ele, louvor, honra e glória eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos um hino ao Senhor. Aleluia. Louvai o Senhor Deus por seus feitos grandiosos. Aleluia. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor.
Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai o Senhor Deus por seus feitos grandiosos. Aleluia. Leitura do livro do profeta Ezequiel. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome. E publicamos os prodígios que fizestes. Dando graças, invocamos vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome. Ó Filho de Davi, de mim tende piedade. O que queres que eu faça? Senhor, o que eu possa ver? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos dos poderes dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Filho de Davi, de mim tende piedade. O que queres que eu te faça? Senhor, o que eu possa ver? Demos graças a nosso Salvador, que veio a este mundo para ser Deus conosco, e o aclamemos dizendo: Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Senhor Jesus Cristo, luz que vem do alto e primícias da ressurreição futura, dai-nos a graça de vos seguirmos, para que, livres das sombras da morte, caminhemos sempre na luz da vida. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Mostrai-nos vossa bondade, refletida em todas as criaturas, para contemplarmos em todas elas a vossa glória. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Não permitais, Senhor, que hoje sejamos vencidos pelo mal, mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem.
Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Vós que no Jordão fostes batizado por João Batista e ungido pelo Espírito Santo, santificai todas as nossas ações deste dia com a graça do mesmo Espírito. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que saudamos a todos neste 30º domingo do tempo comum do ano B da liturgia da Igreja, hoje 28 de outubro de 2018. Um pobre homem, do qual se conta hoje uma página de sua história no Evangelho, é um cego e mendigo. O seu nome é Bartimeu. Ele mora em Jericó. É triste e dolorosa a sua condição humana. A sociedade em nada o favorece. Por isso, ele está sentado à beira do caminho, fazendo aquilo que sabe fazer, pedir esmola. De repente, ele ouve dizer que está passando por ali um homem bondoso e amável, do qual já tinha ouvido falar. Era Jesus de Nazaré. Mesmo não podendo vê-lo, ele se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Irmãos e irmãs, esta súplica aparentemente tão simples merece uma pequena análise. Se prestarmos bem atenção, é assim que Mateus começa o seu evangelho. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas aquela que deveria ser sua mãe era prometida em casamento a um homem que se chamava José, da casa de Davi, conforme Lucas 1:27. Mais tarde, quando Zacarias entoa seu cântico ao nascer seu filho, o precursor João Batista, ele reza com estas palavras: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque suscitou poderoso Salvador na casa de Davi. Confira lá em Lucas 1:68 e 69. Em Antioquia da Pisídia, o recém-convertido Paulo prega: da descendência de Davi, conforme sua promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. Atos 13, versículos 22 e 23. Logo no início da Epístola aos Romanos, o mesmo Paulo se apresenta
como anunciador do Evangelho de Deus e de Jesus, nosso Senhor, descendente de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 3. E já no fim da sua peregrinação terrestre, o mesmo apóstolo exorta ao seu discípulo Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, da estirpe de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Portanto, a expressão proferida por aquele pobre cego, identificando a Jesus como filho de Davi, é uma verdadeira profissão de fé. É um dos títulos essenciais do Messias que Deus havia prometido. No evangelista Mateus, são 2 os cegos que clamam pelo socorro do enviado de Deus, usando a mesma expressão, filho de Davi. Confira lá em Mateus capítulo 20, versículos de 29 a 34. Muitos dos que estão com Jesus permanecem alheios a tudo isso e pedem ao cego que se cale. Ele está atrapalhando o mestre, que tem coisas importantes a fazer. Eles não conseguem intuir que dentre essas coisas importantes, que fazem parte da missão do Messias de Deus, está a restauração da vista aos que são cegos, conforme Isaías 61, logo no início, e Lucas 4, de 18 a 19. Também não percebem que o Mestre é sensível a toda demonstração da fé e que age exatamente onde ele encontra a fé. Por isso, Nosso Senhor chama aquele pobre cego e mendigo e pergunta-lhe carinhosamente: o que queres que eu te faça? O poderoso Salvador da casa de Davi, como lhe havia anunciado Zacarias, está ali diante daquele enfermo que lhe suspira num pedido comovente: Mestre, fazei que eu veja. Ato contínuo, Jesus restaura a sua vista e o homem curado passa a seguir a Jesus pelo caminho. E assim se cumpre o que havia profetizado Jeremias na primeira leitura de hoje. Exultem de alegria todos os que desejo reunir do resto de Israel, entre eles a cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Eles chegarão entre lágrimas e eu os conduzirei por um caminho reto, onde não mais tropeçarão. Os cegos tropeçam porque não enxergam, mas no poder do Salvador enviado de Deus, eles haverão de ver o caminho a seguir. E este caminho não é simplesmente uma estrada terrestre. Eles terão a alegria de ver aquele que abre os olhos e o coração dos incrédulos e os conduz ao reino dos bem-aventurados. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Confiramos João capítulo 14, versículo 6. O salmista canta hoje estas maravilhas que o Senhor faz conosco, porque muito nos ama. É grande a nossa alegria, pois nosso Senhor muda a nossa sorte como torrentes no deserto. Todos caminhávamos sobre areia interminável, assim como o povo de Israel rumo à terra prometida. Ali não havia água e o povo clamava a Moisés. Deve ser muito triste, um verdadeiro martírio, morrer de sede. Moisés, por sua vez, clama a Deus e de uma rocha seca brota água viva para saciar a sede de todos. Esta água, meus queridos, esta água é Jesus, o filho de Davi. Ninguém mais saciará a nossa sede de Deus. Sem ele caminhamos para a morte, secos como um galho fora de sua árvore. Com ele não mais choraremos, pois ele planta em nós a semente da graça e do amor de Deus para sempre.
Sem ele, nós todos somos cegos, cegos que não podem ver a Deus. Mas no seu amor desmedido, ele vem aqui entre nós, faz a experiência da nossa fraqueza, como diz o autor dos Hebreus na segunda leitura, liberta os que estão no erro e na ignorância e cura completamente a nossa cegueira espiritual. Todos pedimos, como o apóstolo Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E ele nos responde: quem me vê, vê o Pai. João 14, versículos de 8 a 9. Por isso, neste cego de Jericó, todos suspiramos ainda mais ardorosamente: Jesus, filho de Davi, fazei que eu veja, que eu te veja. E aquele que é o sacerdote para sempre, por nós se oferece ao Pai e nos dirá: vai, a tua fé te curou. Obrigado, meu doce Jesus. Eu não sou mais cego, eu te vejo. O teu amor é a minha cura. Em ti eu vejo o Pai. Obrigado, meu Jesus. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum es regnum et potestas, et gloria in saecula. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E bom domingo com Jesus para todos. Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. São Geraldo Sagredo, de Venécia, de Chanad ou da Hungria.
Essas 4 indicações falam da vida desse nosso santo padroeiro tão querido. E a partir de cada um deles, falarei de vários aspectos da vida de São Geraldo até onde nós conhecemos. Infelizmente, nós não temos fontes seguras da vida de São Geraldo e elas são mais tardias, a principal delas no século XV, mas foi aquilo que foi nos transmitido pela tradição e são elas as que eu vou reproduzir. Segundo a legenda maior, São Geraldo teria nascido mais ou menos ao redor do ano 980, mas nasceu no dia 23 de abril, cujo padroeiro desse dia é São Jorge, San Giorgio. Assim ele recebeu o nome de batismo de Giorgio. Pequeno, ele teve um grande problema de saúde, ele correu um risco de vida muito grande e ele foi encomendado ao seu santo padroeiro que o salvasse. E caso ele se salvasse, ele seria entregue como oblato ao mosteiro de San Giorgio, na isola de São Giorgio, ainda hoje existente em Venécia. E segundo essa tradição, ele pequeno sobreviveu a esse perigo de vida, ele ingressou no mosteiro de San Giorgio como um pequeno oblato, ali ele se formou, transcorreu a formação monástica, ali foi monge, mas quando monge, ele, com o falecimento de seu pai, Geraldo, ele mudou o nome de Giorgio para Gerardo e foi efetivamente, inclusive, abade daquele mosteiro. Mais tarde, ele decidiu seguir um pouco o que o seu pai havia feito e decidiu fazer uma peregrinação à Terra Santa. Como a sua família Sagredo, aristocrática de Veneza, tinha suas raízes em Zara, na Dalmácia, ele deixou de ser abade, partiu em peregrinação e teria passado por Zara, a raiz dessa família aristocrática Sagredo. Mas ali em Zara, em vez de continuar o caminho através da Terra Santa, ele recebeu um outro chamado. Ele encontrou com um abade Rasina, que era abade já na Panônia, o futuro reino da Hungria, que estava sendo evangelizada pelo rei Estevão. E este monge abade lhe fez um apelo muito grande a que, em vez de ir à Terra Santa, que ele se dirigisse então à Panônia, à Hungria, aonde ele pudesse servir e evangelizar. Essa é a primeira parte que nós dedicamos a São Gerardo Sagredo. Começamos agora a segunda parte. Vindo de Veneza, San Gerardo era conhecido por Gerardo de Venezia, e ele foi acolhido na corte do rei Estevão, na época. Vamos recordar que estamos no início do século XI, XI, 1000 e alguma coisa, podemos dizer que mais ou menos ao redor do ano entre 1010 e 1020, isso não é muito certo. A Arquiabadia de Pannonhalma já havia sido fundada em 996, já haviam monges beneditinos naquela região, fundados por Santo Adalberto de Praga. Provavelmente a origem beneditina de Pannonhalma é um mosteiro cluniacense, a grande potência monástica na época. Ali, Geraldo foi acolhido pelo rei Estevão e ele pediu que ele fosse preceptor do príncipe herdeiro Américo. E durante 8 anos, mais ou menos entre os 15 e os 23 anos da vida do príncipe herdeiro Américo, ele foi o seu preceptor. Então imaginemos um monge beneditino educando um herdeiro do trono. Mais ou menos dessa época, há uma obra, fala-se de uma obra que seria um testamento espiritual do rei Estevão ao seu filho Américo. Ele é muito bonito porque ele fala que os povos que são acolhidos no seu reino devem se sentir melhor do que nos seus países de origem. Respeite-lhes a língua, respeite-lhes os seus costumes,
Mas o principal é que eles sejam acolhidos, porque a diversidade, a multiculturalidade favorece um reino. Esse texto, embora seja dado como autor o rei Estevão, alguns dizem que provavelmente a autoria é efetivamente de Geraldo. Mas há uma outra versão de que esse texto seria posterior e teria sido escrito por um monge anônimo da própria Arcabadia de Pannonhalma. Mas esse testamento de Estevão, talvez escrito por Geraldo ou não, é muito belo para porque fala desse início da próprio reino da Hungria, da sua evangelização, e das 3 figuras que mais tarde vieram a ser canonizadas juntas: Santo Estevão Rei, o príncipe Santo Américo e o bispo e mártir São Geraldo. Então, ele teve uma primeira vida, digamos, na Hungria como educador. Esse foi Geraldo de Veneza. Mas, infelizmente, houve uma tragédia para o rei Estevão e para o príncipe Américo. Ele, numa caça, ele foi ferido gravemente por um javali e veio a perecer. E esse serviço de educação de Geraldo, não se sabe exatamente quando terminou, se foi antes ou depois da morte do príncipe Américo, mudou completamente a sua vida. E vamos passar por uma terceira fase na vida de Geraldo. Essa terceira fase da vida de Geraldo foi uma vida eremítica. Ele se recolheu a um belíssimo lugar chamado Bel, hoje Baconibel, aonde está o nosso mosteiro de São Maurício, mosteiro que recomeçou e está em fase de crescimento na Hungria, um lugar muito belo, de montanhas, com lago, enfim, não montanhas, mas florestas e lagos, e ele teve um período de vida eremítica ali. Dali temos a única certeza literária de uma obra escrita por São Geraldo, que foi um comentário ao livro de Daniel sobre os 3 jovens na fogueira. E esse comentário é muito interessante porque ele mostra a erudição que tinha São Geraldo e todas as questões da época, sejam filosóficas, sejam também das próprias heresias que naquele momento já ocorriam. Não sabemos exatamente quanto tempo durou esse período eremítico, mas sabemos que o rei Santo Estevão chamou São Geraldo da sua vida eremítica e lhe concedeu o título de bispo, e ele ficou sendo bispo de Chanad. Então aqui temos o terceiro nome de São Geraldo, um terceiro momento na vida de São Geraldo. Como bispo de Chanad, ele teve que desenvolver toda a igreja local. Ele deixou toda uma vida antes monástica, depois de educador, depois de eremita, e passou por uma vida eminentemente apostólica, pastoral, de missão, de conversão dos povos ainda pagãos e de criação de uma estrutura eclesial na diocese que lhe foi encomendada. Mais ou menos coloca-se o ano da sua eleição episcopal em 1037. Mas o que ocorreu é que em 1038 morre Santo Estevão e sem um herdeiro direto. E o país acaba caindo numa grande convulsão. Houve uma série de disputas civis entre um sobrinho do rei Estevão, Pedro Orseolo, e um outro conquistador ao trono, que de uma origem mais pagã, e houve uma série de conflitos civis. Imaginemos que não foi fácil como bispo, durante todo esse período, que São Geraldo pudesse manter a paz e continuar trabalhando. Houve um primeiro momento em que Pedro Orseolo venceu, e mais tarde, após a sua morte, houve novamente um novo período de revolta pagã,
quando houve novamente um grupo pagão que se opunha justamente ao herdeiro do trono, que seria o príncipe André, ou Andras. E naquele momento surge então um momento de perigo na vida de São Geraldo. E passamos agora ao quarto período. Passamos agora ao quarto e último período da vida de São Geraldo. Houve uma nova situação política de tensão entre um grupo pagão e o príncipe herdeiro André ou Andras. E, novamente, São Geraldo ficou do lado do que era correto, do que era legal, e ficou do lado do príncipe Andras. Não foi fácil nesse período poder se estabelecer como uma autoridade religiosa, moral, ética, em meio a tantos conflitos políticos e civis. Mas ele conseguiu manter-se isento de todas essas complicações, digamos. Desse período, retornando à sua obra literária, recentemente alguns estudiosos encontraram alguns fragmentos de homilias marianas e que estão sendo atribuídas a ele. E aqui é importante dizer que São Geraldo teve, enquanto bispo nesse processo todo de evangelização da Hungria, teve uma grande difusão do amor a Maria, teve uma grande difusão mariana. Inclusive é muito tocante a bela cena do rei Santo Estevão após a morte do príncipe Santo Américo, quando diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele entrega a coroa e o cetro da Hungria a Nossa Senhora, a quem ele chama de Magna Domina Hungarorum, a grande senhora dos húngaros, para que mesmo na ausência de um herdeiro, que ela fosse aquela protetora do país recém-evangelizado. Então esse é outro ponto importante da obra literária e também evangelizadora de São Geraldo. Mas chegamos ao dia 24 de setembro de 1046. São Geraldo está em Pest, na parte baixa do que hoje é Budapeste, na parte plana. Ele está numa carroça, com uma guarda, e são atacados por pagãos quando ele se dirigia ao encontro justamente do príncipe Andras. A guarda é dizimada, São Geraldo é amarrado a essa carroça, atravessam o rio Danúbio, Donau, e sobem ao monte Kellen, da onde jogam São Geraldo, que morre caindo desse monte em direção ao rio. Esse monte, desde então, recebeu o nome de São Geraldo e está na atual cidade de Buda, a parte alta de Budapeste. Desde aquele momento, São Geraldo foi conhecido como protomártir da Hungria e, no ano de 1083, pelo Papa Gregório VII, ele foi canonizado juntamente com o rei Santo Estevão e o príncipe Santo Américo. Então seriam os três santos, fundadores da Hungria católica, da Hungria evangelizada. Mais tarde, o seu corpo, que era então mantido ali em Buda, mais ou menos no século XVI, não se sabe exatamente quando, com medo de uma invasão dos turcos, foi levado para Venécia, e o seu corpo se encontra sobre o altar central da igreja de São Donato, na ilha de Murano, em Veneza. Ali repousa em paz. Então, demos graças a Deus pelo exemplo dos seus santos. Contemos com a sua intercessão e também nós, na história de salvação que nos pertence, procuremos ser santos como nosso Deus e Pai é santo. Dom Geraldo Gonzalez e Lima, OSB, Roma, 3 de outubro de 2021. Leitura da Santa Regra, capítulo 18,
em que ordem os mesmos salmos devem ser ditos. Em primeiro lugar, diga-se o versículo: Ó Deus, vinde meu auxílio, apressai-vos, Senhor, em socorrei-me. Ó glória, e depois o hino de cada uma das horas. Em seguida, na hora de prima do domingo, devem ser ditas 4 divisões dos salmos, 118º. Nas demais horas, isto é, terça, sexta e noa, diga-se 3 divisões do referido salmo, 118º. Na prima da segunda-feira, diga-se 3 salmos, a saber, o primeiro, o segundo e o sexto. E assim cada dia até o domingo, diga-se na prima, por ordem, 3 salmos até o 19º, de tal modo que sejam divididos em 2 o salmo 9º e o 17º. E faça-se assim para que sempre se comecem as vigílias do domingo pelo 20º. Na terça, sexta e noa da segunda-feira, diga-se as 9 divisões que restam do salmo 118º, 3 em cada hora. Percorrido, portanto, o salmo 118º, e em 2 dias, isto é, domingo e segunda, já na terça, sexta e noa da terça-feira, salmodiar 3 salmos de cada vez, do 119º até o 127º, isto é, 9 salmos. Repita-se sempre esses salmos pelas mesmas horas até o domingo, conservando-se de maneira uniforme e todos os dias à disposição dos hinos, bem como as das lições e versículos. E assim sendo, começa-se sempre no domingo com o 118º. As vésperas sejam cantadas diariamente com modulação de 4 salmos. Esses salmos são do 119º até o 147º, executados, alguns que dentre esses forem tirados para outras horas, isto é, do 117º ao 127º, mais o 133º e o 142º. Todos os demais devem ser ditos nas vésperas. Como, porém, ficam faltando 3 salmos, devem ser divididos os mais longos dentre os supracitados, isto é, o 138º e o 143º e o 144º. O 117º, por ser pequeno, seja unido ao 115º. Distribuída, pois, a ordem dos salmos vespertinos, quanto ao restante, isto é, a lição, o responsório, o hino, o versículo e o cântico, proceda-se como determinados acima. Nas completas, repita-se todos os dias os mesmos salmos, isto é, o 4º, o 90º e o 133º. Disposta a ordem da salmodia diurna, distribua-se igualmente todos os salmos que restam pelas 7 vigílias da noite, partindo-se naturalmente os que dentre eles forem mais longos, estabelecendo-se 12 para cada noite. Advertimos de modo especial que, se porventura essa distribuição dos salmos não agradar a alguém, que disponha como achar melhor, mas seja como for, atenda a que seja salmodiando cada semana integralmente o saltério de 150 salmos, e que se comece sempre do 9º, nas vigílias do domingo, porque os monges que no decurso da semana recitem menos do que o saltério, como os cânticos costumeiros revelam ser por mais negligenciados a serviço de sua devoção. Pois lemos que nossos santos pais realizavam corajosamente em um só dia, isto que, oxalá nós, indolentes, cumprimos no decorrer de toda a semana. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dai saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito convosco pelo amor. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com um bastão e com um cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia. Em Judá o Senhor Deus é conhecido, e seu nome é grandioso em Israel. Em Salém ele fixou a sua tenda, em Sião edificou sua morada. E ali quebrou os arcos e as flechas, os escudos, as espadas e outras armas. Esplendente e majestoso apareceis sobre monte de despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos, que já dormem o seu sono derradeiro, incapazes de apelar para os seus braços. Ante as vossas ameaças, ó Senhor, estarreceram-se os carros e os cavalos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia. A terra apavorou-se e emudeceu, quando Deus se levantou para julgar. Aleluia. Sois terrível realmente, Senhor Deus, e quem pode resistir à vossa ira? Lá do céu pronunciastes a sentença, e a terra apavorou-se e emudeceu. Quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória, e os que sobraram do furor vos louvarão. Ao vosso Deus, fazei promessas e as cumpri, vós que os cercais, trazei ofertas ao terrível. Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho e faz tremer os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A terra apavorou-se e emudeceu, quando Deus se levantou para julgar. Aleluia. Leitura da Carta aos Romanos. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Que meu grito, ó Senhor, chegue até vós. Fazei-me sábio, como vós os prometestes. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão em cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.